Muito bem, estamos de volta com a lição de número 8. Jesus manifestava compaixão pelas pessoas. O que é compaixão? A palavra compaixão quer dizer compatos. Patos era uma palavra grega que está relacionada com ternura, está relacionada com piedade. Significa estar com alguém de maneira mais profunda. Compaixão, nesse caso, é piedade, é solidariedade, é empatia. E Jesus demonstrou isto. E a grande pergunta é, como Jesus demonstrou compaixão? Bem, Jesus demonstrou compaixão o tempo todo do seu ministério. O seu ministério foi com as pessoas e para as pessoas. Ele demonstrou que se importava com os nossos sofrimentos. O livro de Êxodo, capítulo 3, por exemplo, fala de Deus manifestando compaixão para com aqueles israelitas que estavam escravos, sofrendo, e Deus viu a aflição do seu povo. Pois a vinda de Cristo a esse mundo também foi uma ocasião para ver e atender a aflição das pessoas. Talvez um dos maiores exemplos de compaixão de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Só que antes de ressuscitá-lo, Jesus chorou. A Bíblia diz que ele chorou. O choro de Jesus aí era muito mais do que tristeza pela morte de uma pessoa que ele amava. Era também. Mas ali naquele choro, ele contemplava o mundo pecador, o mundo necessitado de amor, de compaixão de Deus. E aí você pode trabalhar, essa é uma lição eminentemente prática com os seus alunos, e nós podemos colocá-la em poucos minutos. Como é que nós podemos hoje demonstrar compaixão? Na lição de terça-feira, você deve relê-la com bastante atenção. O autor coloca o seguinte aspecto: devemos nos colocar no lugar das pessoas, ou seja, exercer empatia. Não é? Demonstrar empatia pelas pessoas, isto é, não somente entender o sofrimento das pessoas, mas ajudá-las a superar. E então levar tudo isto para a prática no dia a dia. Não é? E na lição de quinta-feira você vai ter alguns subsídios também muito interessantes sobre esse aspecto da empatia, de colocar-se no lugar das pessoas, demonstrando compaixão. Não apenas dizer, eu vou orar por você. Às vezes a expressão vou orar por você é uma evasiva, é uma maneira de você escapar. Você não quer fazer nada e você diz, vou orar por você. Eu acho que isso é importante, orar é importante. Mas se a gente pudesse também dar demonstrações práticas desse amor, de como ajudar a pessoa, então a nossa obra seria semelhante à de Jesus, seria completa como a de Jesus, quando ele se misturava com as pessoas, lhes desejava o bem e manifestava compaixão pelas pessoas. E para terminar, a lição de hoje está bastante fácil, bastante simples, mas tudo aquilo que é simples e fácil é difícil de praticar. Compaixão, só quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, podemos fazê-lo. Eu queria deixar com você uma frase que está aí na lição, que é do pastor Dwight Nelson. E o pastor Dwight Nelson fez umas colocações bastante provocativas para nós. Ele diz o seguinte: muitos ficam pensando por que Deus não age diante das desgraças, dos infortúnios do mundo, ou até os que acontecem conosco. E Deus, diz ele, fica pensando por que tantos que pertencem ao seu povo não se importam. Percebeu a frase? Ou as frases? Muitos ficam pensando por que Deus não age em determinadas situações. E Deus fica pensando por que tantos que pertencem ao seu povo não se importam. Peça a opinião dos alunos sobre esta frase, discuta essa frase com seus alunos e tenha uma poderosa e importante lição nesta semana. Um abraço e a gente se encontra.